Oi, Ju, tudo bem? A gente já vai começar. Estou aguardando a minha convidada, querida. Oi, Dani, Bom, tudo bem? tudo. Aham. Vamos ver se tá tudo certinho, né? E Eu vou ajustar aqui um pouquinho ainda. esperar um pouquinho. Aham. Esperar um pouquinho, faltam uns minutinhos aí. Tá. Pessoal, tá conseguindo ouvir? Ju, tá conseguindo ouvir? Vamos ver se o pessoal tá conseguindo ouvir direitinho, né? Aham. Eu tô sem Ô, Ju, fone. dá um ok. Uhum. Você tá me ouvindo, Dani, bem? Muito bem. É lógico que eu não sei se aqui, como eu moro em casa, de repente tem um cachorro latindo, ou então algum barulho. Ah, faz parte, amiga. É, mas, Ótimo, obrigada. mas vamos indo. Sim, show. Vamos esperar um pouquinho o pessoal também, né? Sim, vamos esperar. Ô, Ju, já que você já está aí, Juliana, pega um papel para você anotar as receitinhas que a Dani vai passar. Deixei meu chazinho aqui do lado Aham. para ir, né, hidratando, porque a gente vai falar bastante, né, amiga? Sim, E vamos deixa eu ver. brincar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho o tal do filtro que você falou. Sempre ajuda um pouquinho. O Instagram é bem bacana para usar por isso. Ah, não sei se ficou bom. Ficou bom? Tá ótimo. Eu gostei, mas dá uma testada aí enquanto dá. Ui, derrubei o celular. Ah, eu tenho que tomar cuidado também. Oi, Flavinha, bem-vinda. Minha última live, quer dizer, a última, minha primeira live foi com a Flávia. Flávia também é terapeuta, é Ah, professora que de legal. yoga. Especialista em línguas, ela faz diagnóstico através da língua. Olha que legal. Amo, 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 amo. E esse filtro ficou legal? Você ganhou cílios, né? Ah, Ganhou verdade. cílios? Que chique! Vamos lá, amiga. Eu acho que já. Não sei se vai esperar mais um pouquinho. O que você acha? Deixa eu ver. Já são 5 horas no seu relógio aí? No meu som. Então vamos começar. Deixa eu só. Ai, gente, eu não sei o que eu teclei aqui. Espera só um pouquinho. É o filtro, os filtros. Você tá passando aí os Sim. filtros aí, tá testando Uhum. aí um pouquinho. Tem que tomar Mas aí eu cuidado. queria voltar naquele que eu estava, mas agora eu já não sei mais onde está. Ah, esse tá bonitinho. Esse, né? Então tá. Pois é, eu nem tinha visto, Flávia, que tinha ganhado cílios. Esse aí é Muito com bem. brilhinho. Esse é com brilhinho, não é cílios. Já viu que eu não entendo nada, né? Vou colocando. E agora que Não, eu tirei o eu óculos, também agora eu não não. vou. Não, eu também não. A gente vai explorando, né? Vamos Sim, explorando. estamos conhecendo. É. Então vamos começar. Aqui está um dia maravilhoso, um sol lindo, lindo, lindo. Tá até calor, você pode ver que eu estou vermelhinha. Aham, você é sempre vermelhinha, né, Pitinha? Sempre vermelhinha. É, Muito bem. gostei. Então, bem-vindos, bem-vindas todos. O tema da nossa live de hoje é beleza em casa. Como que a gente pode fazer processos assim caseiros para ficar mais bonita. Então, a beleza, na visão do Ayurveda, está muito relacionada com a nossa saúde, né? Está relacionada com a maneira, né, que estamos, né? Tanto no equilíbrio do nosso corpo, nosso físico, como da nossa mente, das nossas emoções.
E hoje a convidada é a Dani. A Dani é especialista nisso. A Dani também é terapeuta Ayurveda, também é professora de yoga. Ela tem vários conteúdos, vários cursos que ela já fez. Depois ela vai falar o que ela fez. Tá? Então a gente vai começar apresentando a Dani. Ela vai se apresentar. Pode falar, Dani. Então, eu sou uma consumidora dessa parte de beleza, de estética, cosmética, desde que eu me entendo por gente. Eu gosto muito, né? Mas eu acabei indo para outras áreas também. Eu comecei com a parte de terapia, e aí com as terapias dentro do Ayurveda, que eu já vou falar um pouquinho o que é, tem gente que vai começar a perguntar, quem nunca ouviu falar, né? E dentro do Ayurveda eu descobri que eu poderia me especializar também, porque eu não consegui mais separar a beleza de saúde, porque era uma coisa muito separada, né? E ainda é para algumas pessoas, para quem não conhece, né? Para falar beleza, beleza, saúde, saúde, mas elas interagem o tempo inteiro, uma depende da outra. E aí eu comecei a fazer vários tipos de curso de terapia, reiki, diversos. E o Ayurveda foi onde eu me achei mesmo também, porque eu comecei a olhar para as pessoas e identificar, né, os biotipos e como a pessoa se expressa, como que tá a pele, como que tá o cabelo, como é que tá a língua, os olhos, e assim vai. E aí eu não consegui mais olhar para as pessoas sem, não é julgar, né? Analisar isso. E Uhum. quero Ayurveda em tudo. Então, como eu já gostava dessa parte de estética, cosmética há vários anos, como eu te falei, eu era uma consumidora assídua. Eu ia na dermatologista a cada 3 meses e levava os componentes para ela manipular para mim. Lá eu acho que ela ficava um pouco assustada comigo, mas eu aprendi bastante também. E depois do Ayurveda eu fui um pouco mais para a linha naturalista, né? É o que a gente vai falar hoje. Então, para quem nunca ouviu, você quer falar sobre a Ayurveda? Eu explico. Pode começar, depois eu falo eu complemento. Tá. Então, você vai complementando onde você achar que tá, se você quiser aí. Tá. Então, a Ayurveda é a primeira medicina praticada no mundo, ela tem pelo menos 5.000 anos, alguns inscritos achados com mais idade do que isso, mas a gente fala essa média de idade, né? Da primeira medicina praticada no mundo, nasceu na Índia, ela foi para outros países depois, e baseada nos 5 elementos da natureza. Então, quando a gente fala 5 elementos, o povo fala qual é esse quinto elemento, porque o éter não é uma coisa comum, né, de se falar. Então, é o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. E todos nós nascemos com esses 5 elementos dentro da gente. E esses 5 elementos, eles têm a porcentagem, cada ser humano tem uma porcentagem única. Então, nós somos um mundo particular. Por isso que o Ayurveda, ele é completo, ele enxerga a pessoa de forma única, né? E depois disso, eu não consegui mais olhar para outro tipo de terapia que seja mais completa do que isso. O Ayurveda comporta tudo, na verdade, né? Exatamente. Eu acho que ele aceita tudo também. Então, a minha base de terapia, de estética e de atendimento, no todo, eu sempre me baseio nisso. Então, eu fiz o curso de estética natural. Estética natural, não. Na verdade, de estética convencional, e aí eu sempre atendi com a estética natural, né? E a Uhum. beleza ayurvédica e dentro do Ayurveda a gente primeiro trata o interno, né?
Pode Mesmo falar. porque a beleza externa é revertida na beleza interna, né? É um espelho um ao outro. Isso, a gente fala no Ayurveda que é um reflexo, a beleza é um reflexo da saúde. Então, não tem como você falar de um sem falar da outra. A beleza é importante, né? Então, a gente conversando sobre os temas, né? A gente acabou decidindo esse tema porque tá todo mundo em casa, já cansado de estar em casa, sem poder sair, sem salão aberto, sem a gente poder cuidar da gente, né? E tem gente, eu ouço às vezes as pessoas falando, ah, mas eu tô de pijama o dia inteiro, não tiro pijama, ah, eu fico em casa o dia inteiro, ah, não tenho vontade disso, né? Não, na verdade, vamos usar esse tempo para cuidar da gente, principalmente nós mulheres. A gente precisa, eu acho que isso não é nenhuma vaidade, é uma questão de saúde. É uma Sim. questão de saúde também mental, né? A gente está ali cuidando, fazendo alguma coisa por nós na verdade, quando eu me coloco para ensinar ou em um curso, uma palestra, qualquer coisa, eu acho nós duas, né, amiga? A gente sempre fala sobre isso. O mais Uhum. importante do nosso trabalho é conscientização, é levar consciência para as pessoas, para que elas se tornem mestres delas mesmas. Então, o Uhum. intuito dos nossos encontros nunca na verdade, a gente ser mestre de alguém, e sim que a pessoa se torne mestre dela mesma. Então, e você está falando desse tempo de quarentena. Na cidade que eu moro, a gente não está mais em quarentena, né? Então, as atividades já voltaram. Aham. Então, assim, essa parte de você observar o que você vai colocar em você, a maneira como que você vai cuidar da sua beleza, é uma coisa muito importante, porque é um momento de conexão com a gente mesmo, né? Então, Exatamente. você vai montar o que você vai fazer, você vai escolher o que você vai colocar na sua pele. Porque por mais que a gente compre algum produto, né, numa loja especializada, você leia a composição, mas na real tem coisas que a gente não entende, a gente não sabe o que, que é, né? E o que a gente quer, né, nessa live, é trazer coisas que estão no armário da gente, que está na geladeira da gente, né? Que você coloque a mão, que você interaja com aquele produto que você vai usar. Isso. Primeiro de tudo, eu acho que é assim, porque quando eu falava assim, abrir o meu armário, abrir a minha geladeira, e para mim já entra, depende. Isso é verdade. Porque, lógico, a Ayurveda a gente está falando de depende de tudo por causa do biotipo, mas depende do que eu vou colocar, porque eu tenho uma questão também com textura, cheiro, né? Então eu gosto de usar determinados produtos que me remetem também um pouco à cosmética convencional, sabe? Sim. Então eu tenho uma fascinação por óleos essenciais, argilas, componentes que eu fui explorando ao longo dos anos e durante os meus atendimentos também eu via resultados na hora ali, que eram extremamente ricos, porque a gente acaba personalizando os atendimentos, né? Você sabe que no Ai, Ayurveda a gente faz isso. eu estou super animada para a gente começar a já falar das coisas. Vamos lá, vamos pegar papel e já vamos começar a anotar. Não, Vamos então, lá. Você vai mas falar o quê? primeiro de tudo, o seguinte, eu preciso falar aqui das minhas anotações, porque Tá. como é uma coisa diferente, a gente está falando de algo integrativo, né? O Sim. Ayurveda tem uma visão integrativa de saúde e beleza. Então, a gente já estudou várias outras coisas fora do Ayurveda e é sempre complementar, né? Então, para o Ayurveda existem três aspectos de beleza. O externo, que é o que normalmente a gente vê, né? Que é o resultado daquilo da nossa pele, do funcionamento do organismo, da nossa digestão, que é a pauta principal, né? Isso é um assunto que a gente não ouve e é o grande tchan do Ayurveda, é esse ponto. A gente vai falar como que ele se liga aí.
com a beleza? A calma interior, e a gente vê isso se manifestando externamente. O interno, que é a questão mental e emocional também. E aí tem a terceira parte da beleza, que é a beleza secreta, que o conjunto da interna e externa, ela se junta, e essa beleza secreta, que às vezes a gente não sabe, a gente está olhando uma pessoa, ela não é necessariamente bela externamente, mas ela emana algo, e a gente não sabe explicar. Isso é a aura, né? Isso é essa junção dessas duas principais, dessas duas primeiras especialidades, esses três aspectos, essas características. Então, eu acho que conforme a gente envelhece também, a parte secreta é que ela vai vindo, vai aflorando, porque essa parte espiritual, né? Gostei dessa parte. Então, a gente está chegando aí, né? Então, a gente tem que observar um pouco mais, porque no terceiro momento da fase da vida do humano, segundo a Ayurveda, é onde a gente se expressa espiritualmente no mundo. Então, essa beleza, às vezes, da gente ver um guru, um mestre, a gente perceber uma coisa que a gente não sabe explicar, mas a gente sente uma paz, sente uma tranquilidade, sente uma beleza. E é uma sensação muito mais do que algo externo, né? Então, a Ayurveda, ela tem essas características que eu acho básicas, assim, eu acho elas bárbaras, na verdade, né? E aí tem aquelas coisas dos 10 pares de opostos, né? Então, a Ayurveda se baseia nesses 10 pares de opostos, de quente, frio, de úmido, seco, pesado, leve. Então, a gente usa também nessa parte da beleza, na parte do Ayurveda mesmo, em geral, se a gente aprende a observar isso, quando a gente enxerga alguém, que nem a gente estava falando, você estava falando, tô vermelhinha, né? Tá pitinha, tá quente, tá com calor, é isso? Então... Até que é muito bom, mas eu sou vermelhinha. É o seu natural, né? Então, aí eu já observo a pele da pessoa, já vê a característica dela e já sabe que produto usar. Então, aí eu já separo os meus produtos antipita. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas características de pele, porque o tema principal aqui, como a gente já falou, é que as pessoas consigam se observar em casa, começar a pensar dessa forma, né? E conseguir praticar com o que tem. Então, isso é uma coisa bem interessante para a gente começar a pensar ayurvedicamente, digamos. Quer falar alguma coisa? Não, tá ótimo. Então, Quero saber da receita. Eu quero ficar linda, amiga. Vamos lá. Mas você já é. A gente sempre utiliza as nossas armas, é como a maquiagem, né? A gente utiliza as nossas armas só para aquilo que a gente já tem. Então, a gente não está falando nada novo aqui para ninguém. Porque esse conhecimento está dentro, é intrínseco, a gente só traz para fora. O terapeuta médico, ele é apenas uma ponte. Mas o conhecimento está dentro de todo mundo. Está dentro de cada um, né? É esse o grande amor do Ayurveda e o que eu sinto também por isso. E para falar sobre isso. Só mais uma coisinha. A minha vontade, na verdade, de trabalhar com essa parte da estética, da beleza, com a Ayurveda, era justamente porque eu cheguei num ponto em que eu não via conexão, né? As pessoas não costumam falar muito quando vão numa consulta. Você já foi em uma consulta que te perguntaram o que você comia? Uma estética, Não. assim? Você foi estética, não. Então, apesar que, ultimamente, os médicos eles estão um pouco mais ligados nisso, né? Isso é bom, é porque na área de medicina... Ultimamente...
Tem uma diferença muito grande de anos atrás e agora. Agora eu acho que eles estão um pouco mais antenados, pelo menos os médicos que eu mais novo. conheço, assim, tá mais antenados nisso. Os médicos, existem vários médicos agora que se chamam integrativos, né? Eu acompanho vários deles e eu acho muito bacana que eles estejam olhando um pouco mais para essa questão. Eu acredito que cada um tenha uma linha para seguir, não necessariamente que vai ser o que a gente está falando aqui, porque eu acho que cada um se enquadra de uma forma, né? Naquilo que quer colocar em prática. E eu acho que a gente precisa começar a observar de forma geral. Então, vamos começar a falar sobre a digestão, né? Então, a digestão ela é extremamente importante no processo de beleza e de saúde de forma geral. Então, uma das coisas que quando a gente vai fazer o curso de estética, de beleza ayurvédica, praticamente todas as coisas que se vê se você tá com problema de pele, se você tá com problema no couro cabeludo, que faz parte também, né? Problema no cabelo, problema, sim, da pele ressecada, oleosa, tudo tá ligado à digestão. Então, a digestão é o ponto base e diferencial do nosso encontro aqui. Então, se eu não falar sobre saúde primeiro, o nosso encontro aqui vai estar incompleto. E ele não vai ter a ver, né, com o que a gente quer falar, né? E eu acho que a gente tem que falar sobre isso, até porque ajuda em outros aspectos da beleza também. Então, me pedindo aqui o nome de uns médicos integrativos, eu acompanho o doutor Baracate, eu acompanho o doutor, acho que é Baracate o nome dele. Tem o doutor Sorrentino, eu acompanho o terapeuta que eu acho fabuloso, que ele é excelente, o Peter Piccolin. Gosto muito, converso com ele. Ele abriu os meus olhos para as outras questões também, porque eu não estudo só Ayurveda. Estou falando de saúde, né? E aí quando você vai lá e vai curtindo os médicos, vão surgindo outros médicos integrativos para curtir. É que eu já sigo um monte, já faz bastante tempo, eu não estou lembrando agora, tá? Fala sobre digestão. Você quer pautar alguma coisa? Então, pegando esse gancho, né, da digestão, a gente sempre fala que no Ayurveda a gente é o que a gente consegue digerir. Né? Não é nem o que a gente come, mas o que a gente consegue digerir. Porque às vezes a gente pensa que a partir do momento que você consome produtos de boa qualidade, orgânicos, assim, tudo mais, a sua digestão ela já está ligada a isso. Claro que ajuda, né? Mas você precisa ter uma boa digestão para ajudar na sua eliminação e na metabolização também, né? Então, a digestão ela vai muito além do que só o que você coloca para dentro de você, né? E está muito relacionado com a beleza também, né? Se a gente se preocupa com o que a gente come, a gente deveria se preocupar muito também com o que a gente coloca na pele, na nossa pele. Porque os nossos poros são como boquinhas, né? Que comem tudo que a gente coloca ali na pele. Então, a gente fala de digestão, algumas pessoas já estão bastante preocupadas com o tipo de alimento que consome, mas ainda não se antenaram que a gente também come através da nossa pele, através do shampoo que a gente usa, através da maquiagem que a gente usa. Então, essas coisas também são digeridas no nosso corpo, não é só o que a gente come, né? Mas é tudo que chega até nós, né? E o nosso maior órgão é a nossa pele. Então, é muito importante a gente ter essa consciência do que a gente passa na pele. Exatamente, você falou um ponto principal, porque a primeira coisa que o Ayurveda fala sobre o uso de substância você deveria usar na sua pele somente aquilo que você pode comer. É lógico que esse sentido para mim foi um pouco mais amplo, porque como eu te falei, eu gosto de experimentar e de usar outros produtos, como
as argilas, os óleos essenciais, as manteigas. Então, quando eu fui desenvolvendo produtos, eu fui colocando ali, porque era uma forma também de eu levar para as pessoas que não conheciam ainda, porque eu vejo isso desde 2012, 2011, que não se falava muito no Brasil sobre esse tipo de cosmética, né? Então, era muito Certo. fora ainda. E sobre a digestão, ela é essencial. Então, não tem como a gente trabalhar no Ayurveda, tanto na parte de saúde como na parte da beleza, se... Quer dizer, pode até trabalhar. Você pode fazer uma limpeza de pele, você pode fazer um tratamento. Ele vai fazer efeito? Vai fazer efeito. Vai demorar mais? Vai, mas você não está atacando a causa. Então, você vai, assim como um tratamento estético, cosmético, você sempre vai estar atacando o sintoma e não a causa. E não é essa a questão principal, o trabalho principal do Ayurveda nunca foi esse. Quer dizer, a gente está falando de Ayurveda porque é a nossa base, né? A minha, a sua, então a gente enxerga as coisas dessa forma. Mas eu acho que de forma integrativa. Então, hoje a gente falar sobre medicina e terapia natural, a gente está falando que precisa rever alguns conceitos. E a digestão, ela não é apenas a assimilação do alimento. Hoje em dia, que a gente está passando por esse momento um pouco desafiador, eu diria, né? Porque cada um está passando da sua maneira. Para mim, é um momento que ele está servindo para muitas questões particulares e para observar o mundo também. Mas essa assimilação do momento, das coisas que estão acontecendo, como que você está digerindo isso? Então, a gente precisa começar a observar a assimilação da digestão das ideias, dos pensamentos, a digestão daquilo que a gente vê, né? Que a gente consome da mídia. Isso está sendo bom? Você está consumindo isso de que forma? Está digerindo, na verdade, isso de que forma? O que você ouve? Então, como estão as suas emoções? Então, a emoção para a Ayurveda é a causa principal do desequilíbrio, é a primeira. Sim. Então, a gente não tem como fugir e falar, vou tratar o meu paciente, o meu cliente, sem conversar com ele, sem observar ele de outra forma. Então, vamos começar as dicas, né? Então, escolher aquilo que você consome, primeiro, de forma visual, de forma do que você ouve, de som também, né? Até as músicas mesmo que a gente ouve, ou as pessoas com quem a gente conversa. Tem gente que é muito pessimista e você chega num momento e você fala, será? Então, aquela coisa, aquela indigestão das ideias, dos pensamentos, das conversas, elas precisam ser revistas. Isso influencia a digestão, né? Nosso maior órgão ali que a gente sempre vai puxar por ele também é o estômago. Então, quando a gente não tem uma boa emoção, bons pensamentos, essa digestão também ela é prejudicada. Os Tá hormônios, tudo interligado, né? tudo, sempre, tudo interligado. Os hormônios, eles vão ser fabricados, o cortisol vai ser um pouco mais fabricado na corrente sanguínea, do estresse, né? Então, principalmente para nós, mulheres, isso vai ser bem... como que eu posso... vai ser visto na pele também, né? Esse estresse. A gente não está saindo, não tem muito para onde ir, mas onde você for, tenta colocar um pouco de alegria ali na sua saída. Se arrumar. Se você vai encontrar alguém da sua família, eu não sei como que tá as coisas em todos os lugares do Brasil, como aí já está liberado. Aqui ainda não.
Então, a gente lida com poucas pessoas. Então, até essa questão do relacionamento, tem gente que surta, porque não consegue ficar em casa o tempo todo sozinho ou somente com aquelas pessoas, estava acostumado com uma vida completamente diferente, né? Aqui liberou, mas assim, algumas coisas ainda a gente mantém, né? Que é a distância, o uso de máscara, não é para sair, só o trabalho foi liberado, né? Mas a gente ainda continua tendo muitas restrições, né? A escola também não voltou. A gente sai para trabalhar, mas só sai para trabalhar e já volta. E volta. Mantendo a distância, né? Só ficando com os familiares e tal. Então, e a gente vai usando esse tempo realmente para poder se cuidar agora, né? E fazer essas escolhas melhores. Então, aí me perguntaram aqui, melasma está relacionado à digestão? Tudo está relacionado à digestão. Todo princípio de saúde. Se você tem uma boa digestão e você fala-se assim, uma boa digestão, o veneno vira néctar. Mas com uma digestão ruim, o néctar vira veneno. Essa é a máxima do Ayurveda para digestão, é mais ou menos isso, né? Mas também tem a ver com toxina do fígado, às vezes estaciona na pele, tem a ver com outros aspectos também, tá? Hormonais. Então você percebe, se você não tá com uma boa digestão, todo o seu organismo não vai funcionar bem. Só que aí o o ideal sempre para uma medicina preventiva é você tratar antes, perceber, né? Então vamos lá, para digestão, quem está com digestão ruim está percebendo essa dificuldade de sentir fome, ou então come, sente estufado, tem gases, tem distensão, o intestino não funciona bem. Hoje em dia se fala muito de intestino, graças a Deus também, mas não é só o intestino. O sistema digestório ele é bem extenso, ele é complexo. Então, ele está ligado no Ayurveda, eles ensinam a gente que está ligado desde a hora que você olha o alimento. Você escolhe aquele alimento, o seu cérebro já começa a produzir substância para digerir ele. Então, exatamente. Não é? Então, a gente precisa... Sentir o cheiro. Exatamente. E isso vai ampliando, porque aí, dependendo de como está a sua digestão, entrou o alimento no estômago, você tomou uma bebida gelada, aí ele já não vai funcionar da mesma forma, está diluindo o ácido ali, né? Você tem que começar a acostumar o seu organismo. Você vai fazer uma refeição, primeiro é que tenha fome, né? Então, o Ayurveda fala, você come quando está com fome e bebe quando está com sede. E quando a gente não tem uma boa digestão, não é isso que acontece. Então, o princípio de todo tratamento, seja ele de beleza ou não, essa observação. Então, a minha dica é chá. Quem gosta de chá? Ou água morna. Se a pessoa não gostar de chá, água morna para quente. Eu gosto muito de tomar água com limão, água morna com limão. Não é sempre, não é todo dia, porque o limão também, dependendo se você não tem uma boa digestão, você comeu alguma coisa à noite, sentiu que não digeriu de manhã, o limão ajuda. Mas só a água morna ela já faz esse processo. A água morna ela entra no aparelho digestivo como se fosse água quente no cano da pia. Quando a gente quer desentupir, né? Porque ele vai eliminando muco, vai eliminando toxina. Então, essa intoxicação, ela vai acumulando com o tempo. Então, a primeira dica de beleza é tome mais água morna. Água morna, eu gosto mais de água morna para quente, mas depende de como está o clima, depende como é para a pessoa. Tem gente que tem necessidade de água gelada.
mas tem que observar como está a digestão depois, tá? Eu trouxe dois chás aqui para mostrar que, assim, eu gosto muito de cominho. Então, o cominho aqui em grão, né, para fazer chá, é um picante leve e ele é excelente para fazer digestão, assim como o gengibre fresco. Só que tem gente que não aguenta o gengibre fresco por muito tempo, porque aí começa a dar queimação, assim como o limão. Porque depende do tipo da pessoa, né? E o alecrim também. Eu gosto bastante do alecrim. Então, são dois chás que eu gosto. A erva doce, eu amo a erva doce também, porque é um picante leve. O louro. Então, na sua cozinha, já tem várias dicas para você começar a colocar em prática, né? E começar a trabalhar a digestão. Quando se toma isso? Os ocidentais, eles costumam tomar chá com as refeições ou logo após. Os asiáticos gostam bastante de chá preto, né? Assim como também os ingleses. Mas os ingleses têm o chá da tarde, já cheio de carboidrato lá. E eu não vou indicar esse chá da tarde. Mas os indianos, quando eles vêm aqui para o Brasil, se eles estão sentindo... Porque a alimentação é diferente da deles lá. Então, eles vão no restaurante e pedem água quente, pura. Não está digerindo, não está com fome, vamos entrar com um digestivo, um chá quente. A gente usa as panaceias, né? Dentro do Ayurveda, a gente tem outras coisas, mas é só nas consultas e nos processos de atendimento de terapia que a gente consegue passar. Cada um tem uma necessidade. Primeira dica de beleza é essa. Né? Você quer colocar alguma coisa? Acho que tá legal. A gente já falou bastante de digestão. Tá. Então, assim, qual que é a questão agora da pele? Para a gente observar, aprender, né? O básico, porque eu acredito que é um assunto tão extenso que a gente ficaria aqui dias falando sobre isso. Então, sobre a pele como a gente falou no começo, tem os pares de opostos, né? Então, frio, quente, o áspero com sutil. Leve, pesado. Então, tem os 10 pares de opostos que a gente pode colocar no blog, pode colocar na nossa página, depois para o pessoal se orientar. Mas, que normalmente eu vejo nos atendimentos, né? Eu tenho a reclamação, eu tenho a pele muito oleosa, sabe? A pele avermelhada, a pele oleosa, pele quente, sensível até, é uma pele pita pra gente, né? Então, aí você vai tratar com algo que resfrie. Eu gosto muito de óleo, como eu falei para você. Então, eu usava óleo de rosas, o chá de rosas, né? Todo mundo aí pode ter em casa rosa, fazer um chá, de preferência aquelas rosas que não tem agrotóxico. Então, ou hidrolato. O que é hidrolato? É porque a gente está tentando também colocar algo mais simples, né? Para as pessoas terem acesso. Mas o hidrolato é o líquido resultado da extração do óleo essencial. Esse aqui é de gerânio, por exemplo. Às vezes eu coloco na geladeira, se está calor. E aí utilizo isso. E ele é um produto mais acessível do que o óleo. E aí, tirando o pita, que tem esse tipo de pele, o vata, assim, não vou ficar falando de dosha necessariamente, né? Como a gente conversou, até para as pessoas entenderem melhor, mas aquela pele mais seca, mais fina, que tem mais linha de expressão, né? A pessoa normalmente ela já tem um intestino mais ressecado também, tem dificuldade de ir no banheiro, tudo. Então a gente vai observando
o ser humano como um todo, algumas características para você observar como que você está naquele momento. Então, a gente entrando no outono, às vezes está um pouco mais seco, mais frio. Então, essa pele precisa mais de nutrição, de hidratação, tá? Eu estou colocando alguns pontos de observação bem básico de pele para passar a receita depois, tá? Então, a receita vai ficar depois que eu explicar tudo. Então, e os biotipos que têm a pele assim um pouco mais oleosa, que tem a pele mais firme até. Que tem gente que fala assim, quem tem a pele oleosa não envelhece logo. De certa forma, tá? Porque a pele oleosa, ela precisa de hidratação. E aí ela faz o efeito rebote ali. Ela está avisando que ela precisa de hidratação e ela produz mais óleo. Então, a gente precisa olhar essas peles, eu estou falando de forma geral, mas a gente olha assim, para mim, quando vem a pessoa para mim, eu vou ver outros aspectos, tá? Ficou alguma dúvida? Você acha que dá para entender assim? Para você colocar em prática. Sim, sim. Tá, então vamos lá. Então, para uma pele mais seca, eu gosto muito de um produto que vocês vão achar em casa. Esse é para todo tipo de pele, tá? Só que eu posso especificar um pouco mais depois. O arroz vai ser o nosso ingrediente principal aqui, tá? Então, o arroz ele é rico em vitamina, ele tem um componente que eu usava, só o componente manipulado, que se chama ácido cógico. A gente está numa época da estação do ano, a gente está no outono, e que aí começam alguns tratamentos de beleza, principalmente ácido, que aí vai um pouco mais para o inverno, né? Eu não uso mais ácido, hoje eu faço todo o meu tratamento de forma natural, mas eu usei durante vários anos. E um dos tratamentos para se manter o clareamento da pele, fora outros naturais, é o arroz, o ácido cógico. E como a gente está querendo que as pessoas façam em casa, então o que vocês vão fazer? Vamos pegar arroz integral, arroz branco, tá? É que o arroz integral ele preserva um pouco mais de vitamina, não tem necessidade de ser integral. Então, eu vi que perguntaram aqui. Não tem necessidade. Então, tem muita gente que tem um arroz branco em casa, ele é fantástico para a pele. Então, o que você vai fazer? Pega 300 ml de água, ferve essa água, coloca uma quantidade mais ou menos de 3 colheres de sopa 3 a 5 colheres de sopa de arroz e deixa ali até esfriar ou até amornar. Põe num vidrinho spray, tipo, sabe, pequenininho. E você pode usar essa água para a pele e para o cabelo. É fantástico, vai fortalecer o cabelo, vai ajudar a fortalecer, a crescer, tá? Porque o arroz é nutritivo. E para a pele, vai ajudar a clarear. Lógico, o arroz, ele vai ser um coadjuvante para o seu tratamento. Se você tem mancha, como o melasma, que o melasma é como uma tatuagem, ela é profunda. Então, você tem que usar outros procedimentos, tá? E um deles, uma das bases também que a gente faz, além da digestão, é a desintoxicação. E aí, existem vários outros processos para se fazer. Mas no dia a dia, o arroz, ele ajuda super. É arroz branco, tá? O arroz branco. Ô, Dani, e esse arroz é cru ou ele é já cozido para colocar ele na água? Cru. Você coloca o arroz cru, umas 5 colheres de sopa num potinho. Eu prefiro sempre que eu faço as minhas misturas, tudo no vidro. Vidro ou cerâmica, plástico nunca.
Então, até Tá. minha cozinha dificilmente entra plástico, só quando vou colocar, guardar alguma coisa. Então, você vai pegar água quente, fervendo, jogar em cima ali do arroz para fazer aquela água mais forte do arroz, né? Vai ficar turva. Aí, amornou. Certo. E o que você pode fazer nesse momento também? Fazer um chá. Ah, nessa água você pode colocar. Você tem chá verde em casa? Você tem camomila em casa? Nessa água fervente, você coloca o chá e depois você adiciona no arroz. Ah, ok. Uhum. Vai potencializar o teu preparado, tá? E do cabelo você usa spray ou você enxágua. Assim Uhum. como usar o vinagre também, né? Mas vamos falar do arroz aí ainda. Na beleza ayurvédica, utiliza-se alguns produtos sempre, que é o arroz, a cúrcuma, que é o açafrão da terra, né? Uhum. Infelizmente, a gente acha, muitos lugares ele já é adulterado, é misturado. Então, a gente sempre tenta achar o mais puro possível. Mas, para não ter problema, a gente vai falar especificamente do arroz. Você pode pegar o arroz cru, bater ele no liquidificador, formar uma farinha, tá? Você já Aham. fez em casa? De arroz, não. Não? Então, a farinha do arroz, ela vai se transformar numa máscara. Aí Uhum. passa no rosto, você pode colocar uma colherinha ali de vinagre de maçã, porque o vinagre de maçã ele tem um cheiro forte. Ele é maravilhoso para a pele também. Claro, vinagre de maçã que eu uso é orgânico, mas se vocês não acharem, pode ser esse de mercado. Mistura com um pouco de água e faz a máscara e passa no rosto. São, assim, produtos maravilhosos, antioxidantes, você pode fazer uma vez por semana. Qual que é o processo disso? Primeiro, a limpeza, né? Vamos começar do começo aí, que a gente começou a falar do ingrediente, eu não falei do processo. Você vai limpar a pele. Como? Você vai pegar o sabonete, de preferência bem suave. Eu gosto de cold process, só que não é fácil de achar, porque ele não resseca a pele, né? Mas Aham. faça a limpeza da forma que vocês acharem melhor. Limpa, lava o rosto primeiro. Lava o rosto, esfolia. Dá para fazer esfoliantes naturais em casa? Usar o que a gente tem em casa? Dá. Você já usou algum ingrediente na sua casa para esfoliar a pele? Eu já fiz com fubá Ó, e um amo pouquinho de fubá. água para esfoliar. E fubá Aí, e geralmente, eu passo um pouquinho de óleo antes de esfoliar a pele, porque no meu caso, assim, fica muito ressecada. sei. Então, eu amo óleo, né? Como eu te falei, eu amo óleo. Então, o fubá, ele tem os grânulos mais redondinhos. E ele Uhum. não machuca tanto a pele. A gente tem que lembrar que o rosto ele é super sensível. Então, Sim. a pele do rosto é extremamente sensível. Então, eu trouxe aqui para vocês também uma outra coisa que eu quero mostrar, se alguém tiver em casa ou futuramente queira comprar e saiba o que é. Nos meus atendimentos e para mim, eu uso cristais de quartzo para esfoliar a pele. Ele vem em sachêzinho com argila, tá? E aí, eu gosto bastante, mas eu usava várias coisas. O fubá é uma delas, tá? Dependendo de como tá a pele, se é uma pele mais grossa, dá para fazer com açúcar, açúcar Aham. cravo, açúcar de coco, açúcar, tá? Dá para fazer bicarbonato de sódio, eu usava bastante. Esse bicarbonato aqui, eu trouxe algumas coisas para ver, para a pessoa não ter dúvida, né? O bicarbonato de farmácia também, Tá? tá? Bicarbonato com As- água.
ou com sabonetinho próprio. Lavou, esfolia, tá? Isso é um certo. processo de uma vez na semana, digamos assim. Ah, E aí esfoliou a pele, aí você tem esse preparado de arroz aí. Você pode fazer a farinha, vai misturar água, pode misturar um chazinho junto, aplica essa máscara no rosto, enxágua, você pode passar a própria água do arroz depois, tá? Ou então você pegar uma colher de vinagre, colocar em meio copo de água. Você pode passar batidinhas leves com algodão para fazer um tônico, é um tônico para a pele. certo. Então, aí o vinagre de maçã, o pessoal às vezes não gosta muito, mas ele é bárbaro. Por causa do cheiro, mas não fica, tá? Os cristais você compra em caso de produtos naturais. Então, é cristais de quartzo, tá? Onde eu consigo ver a pergunta que eu vou respondendo, que eu não consigo ver tudo. A gente vai responder mais as perguntas no final. Pode falar. Alguém perguntou se pode comprar essa farinha de arroz. Ao invés de fazer em casa, se pode comprar. Com certeza, eu ia falar isso mesmo. Ela é mais fácil, pode comprar pronta e você pode fazer. Você pode fazer para o corpo inteiro, tá? Usar a farinha de arroz, porque ele é extremamente nutritivo. Aí lembra que a gente estava falando dos tipos de pele? Tem Sim. esses procedimentos. Alguém perguntou aí da pele seca se esfolia. Pode esfoliar, porque a pele seca, às vezes, ela é mais grossa, tá? Ela não tem tanto... as glândulas, elas não estão funcionando bem. Às vezes, para ela se proteger, ela engrossa um pouco. Pode esfoliar. Toda a pele, se a gente está falando de rosto, ela é extremamente sensível, mais sensível do que o resto do corpo, certo? Então, a esfoliação tem que ser com cuidado. Principalmente nessa região aqui da área dos olhos, que essa área ela é muito sensível e é uma das primeiras áreas que vão aparecendo as linhas de expressão. Ô, Dani, só para você saber, a gente tem uns 7, 8 minutinhos, tá? Quanto? 7, 8 minutinhos. Sério, tudo isso? Então, Uhum. não, né? Então vamos falar assim, a gente já falou de rosto, né? Então me pediram aqui para falar de mãos. E aí as mãos, nesse momento, os cuidados que a gente está tendo de higienizar com álcool gel, né? E a gente, o que pode ser feito? Como eu amo óleo, eu vou ensinar algo com óleo também, tá? Você tem azeite em casa e sal. Isso todo mundo tem. E aí o azeite morno, ele é rico em vitamina. Lógico, tem muitos azeites adulterados hoje em dia e a gente, às vezes, não tem a mesma qualidade. Mas você tem óleo de semente de uva, você tem um óleo de amêndoas, um óleo de gergelim, o óleo que você tiver. Só não usem óleos, por exemplo, mais caros que contém silicone, como o Seve. Então, ele tem Minerais, né? a gente paga, às vezes, muito caro por alguns produtos que ele só desliza, ele é bom porque ele tem a fragrância, ele tem silicone, né? Mas, enfim, vai usar o que tem em casa. Mas a gente está tentando dar dicas com o que a pessoa tem na despensa, né? Uhum. E o azeite morno, qual que é a função do óleo morno? É que ele penetre, Sim. né? Ele penetre melhor. Então, óleo morno com sal vai fazer a esfoliação e você já está hidratando as mãos, tá? Então, estando em casa, dê preferência para lavar as mãos, né? Não ficar passando álcool gel em todo momento, porque não tem necessidade. Mas para as mãos ressecadas, a própria máscara de arroz vai nutrir a pele das mãos. E para manchas de idade, que às vezes fica aqui também, o arroz ele vai tratar, tá? Então, a escolha pelo ingrediente do arroz é exatamente porque ele é multifuncional e ele serve para todos os tipos de pele. Então, uma pele mais ressecada, coloca umas gotinhas de óleo, pode ser azeite mesmo, para fazer a máscara. Ou por baixo, coloca óleo embaixo e aplica a máscara por cima.
Aí lava. Aí para uma pele um pouco mais quente, o que você pode fazer? Uma pele mais oleosa. Você vai aplicar o arroz e pode usar o vinagre. Vinagre de maçã, tá? E você pode usar aquele tônico para espirrar ou para aplicar com o bem suave, a água com um pouquinho de meio copo de água com uma colher de sopa de vinagre de maçã e aplicar no rosto. Acabou, joga fora, então você pode colocar no borrifador e guardar na geladeira. E para pele um pouco mais grossa, você pode aplicar só o arroz, tá? Então, pode falar. Se a pele estiver com espinha, se ela tiver com alguma, assim, uma feridinha, aí pode fazer? Ou evita de passar ali naquele lugar? Como que... Não, o arroz, ele ajuda também. Eu não Tá, tenho problema, eu não tenho problema. tá. Mas, eu trouxe mais uma dica também, tá? Isso aqui é própolis. Uhum. Então, quando eu pego uma pele mais inflamada, e é que o meu ele é em álcool, mas uma pele mais inflamada, uma pele com espinha, pode ser aplicado o própolis também, junto, duas gotinhas ali, para ajudar a Certo. desinflamar a pele, tá? Uhum. Mais Sim. alguma pergunta? Eu não, precisa ver se o pessoal aqui está perguntando. Deixa eu dar Tá. uma olhadinha. Olha, açúcar e mel para ajudar a esfoliar também as mãos, o corpo também, tá? Bárbara. Aham. O próprio sabonete, de preferência o sabonete que não seja muito ressecante, com fubá também. Para o corpo, de preferência para o corpo. Para o rosto, você dá preferência para farinha de arroz, para o fubá, tá? Para esfoliantes mais finos, para não prejudicar. Agora eu vi aqui a pergunta da Rô, como esfoliar a pele com rosácea. Uma pergunta interessante. A pele com rosácea, às vezes, ela é mais sensível, ela é mais vermelhinha, né? Na verdade, gente, todo sintoma, é isso que eu quero falar aqui também para vocês. Tudo se baseia na escolha da alimentação. Tudo. Tá? Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu quero falar que talvez daqui a pouquinho caia, daí a gente vai voltar? Sim, podemos. Se Tá. o povo quiser que a gente volta. É que o assunto é Tá, muito extenso, porque né? faltam 2 minutinhos para acabar. Tá. É porque para acabar você disse que pode cair, né? De repente. Exatamente. Uhum. Tá. Aí Se cair, a gente volta para terminar as dicas, tá? Tá, e vocês voltem a entrar, tá, pessoal? Isso. Então, e todo problema de pele, de verruga, de envelhecimento precoce, de mancha, todo problema que a gente vê na pele é um reflexo daquilo que a gente está consumindo ou que não está sendo digerido. Vamos pensar da seguinte forma: se eu consumo alguma coisa que eu não digiro bem, ele vai se transformar em toxina, né? Certo. Então, aquela toxina, ela vai se alojar em algum lugar. Então, o fígado, ele é responsável também por isso, e às vezes um fígado sobrecarregado, ele vai lançar para algum lugar do corpo. Então, as manchas, elas podem ocorrer por intoxicação também, por toxina. Tá? Então, uma alimentação. Aí falar qual alimentação? O mais natural possível. O que é natural? Comida de verdade. Né? Sem ser industrializado, sem ser embutido, muito doce, muito salgado. Gente, é o que os nossos avós comiam. Vai cair? Uhum. 15 segundos. Tá, bom, se cair a gente volta, né? Senão a gente tá mantendo a gravação aqui e vai ficar gravado, né? Sim, espero que sim. Daí quando voltar,